Olá meninas, depois que já passamos por passos importantes como pesquisa de mercado para conseguirmos achar os melhores preços sem cair na pegadinha do primeiro vendedor e assim a gente conseguir economizar, agora é hora de ajudar a você a como traduzir a situação financeira do seu negócio ou das suas finanças pessoais da maneira mais clara e organizada possível. Lembre-se que quanto mais organizadas formos, mais tempo e estresse poupamos e maiores são as chances do nosso negócio crescer. Então vamos para mais uma fase de como fazer o seu empreendimento dar certo. Vem com a gente! Mas espera lá, pro vídeo de hoje a gente vai precisar de algumas ferramentas. A primeira que a gente sugere é o Excel e ele tem essa carinha aqui. Mas se não tiver, não tem problema. Você vai precisar criar uma conta no Google e acessar a planilha gratuita deles. O link vai estar aqui embaixo, criem a conta e depois acompanhe o passo a passo no vídeo que a gente vai estar fazendo. Mas caso vocês ainda prefiram papel e caneta, não tem problema também. Mas lembre-se, conforme o negócio de vocês for crescendo, fica inviável usar o papel e a caneta e o uso dessas ferramentas é essencial. Então deixa que ela trabalhe por vocês e vamos lá. Tá, aí vocês vão apertar aqui no Google, apertar nesses quadradinhos e ir em Drive. Depois que vocês forem em Drive, vocês vão apertar em Novo. Novo, vocês vão ali embaixo, vai ter Planilhas Google. Pronto, estamos na nossa planilha gratuita. E agora a gente vai acompanhar o passo a passo. Primeiro passo, você já começou ou está começando do zero. Em ambos os casos, a gente precisa saber qual foi o nosso investimento inicial. Ou seja, toda a quantidade de dinheiro que a gente já colocou no nosso negócio ou que a gente precisa para fazer ele existir em primeiro lugar. Por exemplo, Cecília, no que você é boa? Que sempre que você faz, todo mundo sempre te elogia. Todos amam comer meu bolo na hora do cafezinho. Perfeito. Então a gente vai começar como exemplo a confeitaria da Cecília. Então vamos lá. Caso você resolva vender bolos, você vai precisar de uma batedeira, algumas panelas, formas, uma geladeira e o fogão, fora um dinheirinho pra gente comprar todas as nossas matérias-primas. Então pode ser Nescau, leite condensado, ovo, farinha, enfim. Porém, ao longo dos anos, os nossos produtos vão ficando velhos. Isso acontece porque a batedeira que você comprou hoje, conforme você for utilizando, ela vai se desgastando até que chegue um dia que ela pare de funcionar. Isso acontece porque tanto o nosso fogão, a nossa batedeira, a nossa panela e a nossa geladeira e até mesmo a nossa buchinha de lavar-louça possuem uma vida útil, que é o tempo que eles duram. E conforme a gente for utilizando cada vez mais os nossos produtos, eles vão se desgastando. E para esse desgaste a gente dá o nome de depreciação, que é justamente o quanto o nosso produto, o nosso bem se desgasta ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você pagou R$100 por uma batedeira, mas ela dura 4 anos, isso significa que todos os anos ela vai perdendo R$25 do seu valor por conta desse desgaste. Até que assim, quando a gente chegar no 4º ano, a gente precisa comprar uma nova batedeira. E isso é tão importante porque a gente precisa se planejar. Então, tendo essa noção de que daqui a alguns anos muitos dos nossos bens vão estragar e vão parar de funcionar, a gente consegue se planejar, fazendo assim com que não necessariamente a gente recorra a empréstimos que possuem taxas de juros altíssimas. E ninguém gosta de dívida, não é mesmo? Passo número 2. Você vai precisar deixar tanto os seus custos quanto as suas despesas extremamente claros, justamente para que no final você consiga saber qual que é o preço que você precisa vender a sua mercadoria, o seu bolo, o seu brigadeiro, para conseguir chegar no seu tão almejado lucro. E qual a diferença entre custos e despesas? Tem razão, Cecília, eu estava esquecendo de explicar isso. Os nossos custos são todas as nossas saídas de caixa ligadas ao nosso processo produtivo, ou seja, o salário das confeiteiras, a nossa depreciação e o quanto a gente gasta com as nossas matérias-primas. Enquanto as nossas despesas são todas as saídas de caixa ligadas a qualquer outra coisa sem ser o nosso processo produtivo. Então, por exemplo, o salário das vendedoras, o nosso aluguel e até mesmo os juros dos nossos empréstimos. E para facilitar, a gente vai dividir entre fixos e variáveis, que podem ser as nossas despesas e os nossos custos. Então, Clarice, você lembra que você estava vendendo bolo, certo? Todos os meses você vai ter que comprar suas embalagens e as suas matérias-primas, que são leite condensado, Nescau, farinha, só que essas quantidades podem variar. Porém, o salário dos seus funcionários sempre vai ser aquele mesmo valor todos os meses. Então, acompanhando a planilha, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir justamente entre tudo que é fixo e tudo que é variável. E sempre lembrando que quem estiver fazendo no papel acompanha tudo que a gente vai fazer nessa planilha. Terceiro passo. Tenha controle das suas dívidas e dos seus juros, pelo amor de Deus. Promete pra mim? Tá bom, obrigada. O maior perigo que a gente pode ter com as nossas finanças é justamente o descontrole das nossas dívidas. Que é quando a gente fica, meu Deus, mas eu não contraí essa dívida toda, parece que não acaba. E aí que tá o problema.
E fica tranquila, porque não é só você que tem essa sensação de que, meu Deus, parece uma bola de neve, não acaba nunca, não pedi tudo isso emprestado. Isso acontece com muitas pessoas, justamente porque muitas delas não têm noção do que significa os juros compostos e os impactos dele. Então, calma que eu vou explicar. E um detalhe que você precisa ficar muito atenta quando você for solicitar um empréstimo no banco é se, por exemplo, a sua taxa é ao mês ou é ao ano. E que diferença é essa? Ao mês quer dizer que todos os meses aquela quantia que você tem de dívida vai ser reajustada, enquanto ao ano quer dizer que só ao longo dos 12 meses que esses juros vai recair sobre o seu montante, sobre a sua dívida, o que você tem que pagar. Vamos para um exemplo. Quando você pega dinheiro no banco a uma taxa ao mês, quer dizer que todos os meses a sua dívida vai aumentar. Vamos supor que você começou com R$20 emprestado a uma taxa de 10%. O que você vai pensar? Que todos os meses a sua dívida vai mudar de R$2 em R$2, certo? Não. É aí que está a diferença dos juros simples para os juros compostos. Na vida real, o que sempre acontece é isso daqui. Todos os meses, aquela taxa de 10% vai ser reajustada em cima do último valor. Então, por isso que ao longo do tempo, as quantias finais são completamente diferentes. E você tem essa sensação de que você contraiu uma dívida muito maior do que na realidade você esperava. E é por conta dos juros compostos. No começo, a gente pode não sentir muita diferença, mas quando a gente traz lá pra frente, a diferença é muito grande. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado qual é a taxa que você está pagando e por quanto tempo você está pagando. Então, bora ficar atento às taxas que nos oferecem e nas dívidas que já temos. Isso mesmo, Cecília. Então, vamos ficar esperto com esses juros compostos. Quarto passo. Agora que a gente já deixou todos os nossos custos e as nossas despesas extremamente claros, é hora da gente falar da nossa receita. A nossa receita é tudo aquilo que entra no nosso caixa a partir da venda dos nossos produtos. E para o nosso negócio ser lucrativo, ou seja, para a gente começar a ganhar dinheiro, as nossas receitas têm que ser maior do que os nossos custos e as nossas despesas. Bem, quando a gente vai fazer a nossa compra no supermercado, a gente já tem mais ou menos quantos bolos a gente vai vender. Então, se a gente comprou 5 ovos, 2 quilos de farinha, a gente já tem uma noção de quanto isso é capaz de produzir. Então, tanto a nossa quantidade quanto os nossos custos, a gente já tem isso. Então, a gente só precisa achar o nosso preço. E para isso, é só a gente jogar e isolar o nosso preço da nossa equaçãozinha. Viu como não é difícil? E um último comentário. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue vender tudo aquilo que a gente produz. E para esses produtos que a gente não consegue vender, a gente dá o nome de estoque. É muito interessante que você consiga desovar esse estoque, seja porque seu alimento é perecível ou porque talvez ele fique fora de moda. Então, criar promoções é muito interessante, como por exemplo, compre um, leve dois, ou assim você pode usar a sua criatividade. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o máximo possível e até a próxima!